Quando é, Rafael, que vai se ter uma proposta que olhe para valer o lado daquele que é levado pelos ônibus em Foz do Iguaçu? Gostei da pergunta, Nélio. Inclusive, me fizeram uma pergunta semana passada, como que eu estou resolvendo o problema da demanda de superlotação nos ônibus e a falta das linhas. Eu estou buscando através das redes sociais. Tudo o que é falado em relação à intervenção no transporte público, muita gente reclama. Eu achava que ia ter mais reclamação durante a intervenção, mas a maioria dos casos, ou todos que eu identifico, eu passo para o rapaz que faz toda, chamado Diógenes, dentro do único, que ele controla todas as linhas, a malha viária de Foz do Iguaçu, para verificar a superlotação. Ele tem dados da quantidade de pessoas que estavam no ônibus, determinado horário, quem entrou, quem saiu, quando que saiu. E através da análise dessa viabilidade, nós estamos fazendo a recolocação dos ônibus. Colocamos, desde o início da intervenção até a data de hoje, 20 novas viagens e 7 novos ônibus. Tá? Inclusive agora eu peguei uma demanda de viagens que atendia o pessoal da Unila e da Unioeste, e Interbairros também. Porque, segundo me informaram, as pessoas estavam tendo que andar praticamente 1 quilômetro até chegar no ponto para que pudesse seguir a viagem dele, ou pelo menos iniciar a viagem dele até o destino final. Então, assim, as informações que eu estou tendo são essas. Por isso que naquele dia, aquela vez, ao telefone, eu, inclusive, solicitei, apelei para que as pessoas mandassem essas informações. Outras pessoas a gente acaba não tendo uma forma de resolver, que são oportunistas. Eu fui atrás de algumas pessoas da internet também, me coloquei à disposição, falei, me fala o ponto que você está, ou está chegando atrasado ou não, que eu vou atrás, eu vou descobrir se realmente isso existe, eu vou colocar um fiscal em loco, vai fazer filmagem, foto, vai me dar um relatório, e nós vamos colocar sim. Tanto que foram colocadas essas 2 viagens de ônibus extra, colocando 10, 15 minutos antes, para que as pessoas pudessem fazer a sua viagem com a higienização dos ônibus, que ele sai da garagem higienizado, e depois tem outra higienização no TTU. E o carro-chefe agora, da intervenção, é que as pessoas voltem a utilizar o transporte público, desde que demos condições. E é isso que eu estou elaborando. Pois é, Rafael, aí é que eu entro. Você está lá elaborando o teu diagnóstico, daqui a pouco tem um relatório final. Sim. E eu ouvi você dizer o seguinte, que você aumentou em quantas... 20 viagens. 20 viagens. Até a data de ônibus. hoje. Tá. E 7 ônibus. Isso significa o uso de quantos quilômetros a mais? Mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Bom, independente da cronologia, o que eu quero dizer é o seguinte. Ora, nós teve um interventor, por quê? Porque o serviço público era ruim. Por quê? Porque o serviço público diz o seguinte, eu não posso rodar porque não tenho dinheiro. Porque tem a pandemia, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas me parece que esse aumento, esse incremento de mais viagem, mais frequência, mais distância, não gasta-se ainda mais? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí então tem razão, digamos assim, o consórcio quando diz o que me pago não é suficiente para atender a demanda. Vou te passar um número. Em dezembro de 2019, transportamos 1.006.000 passageiros equivalentes. O que são passageiros equivalentes? São os passageiros pagantes mais os passageiros estudantes dividido por 2, porque o estudante é meia passagem. Foi 1.006.000 pessoas transportadas, passageiros equivalentes. Isso em dezembro de 2019, certo? Dezembro de 2020 foram 380 mil passageiros. Sendo que não ficou diretamente proporcional essa redução de passageiros em relação aos quilômetros rodados. Foi reduzido 36% dos passageiros transportados e foi reduzido 52%. Ou melhor, foi transportado 32% das pessoas que foram transportadas em dezembro de 2019. Porém, em relação à quilometragem, abaixou só 50%. Sim, mas diminuiu em mais de 50% ou 60% o número de ônibus rodando. Hoje, o total seria 154. Começou com 77 ônibus hoje. O que eu estou falando é o seguinte, diminuiu o número de pessoas uma quantidade maior do que diminuiu os quilômetros rodados. Ou seja, um sistema que já não estava sendo rentável, ele ficou menos rentável ainda. Aqui, passageiros pagantes, no ano de 2020,
foi reduziu 80% dos passageiros pagantes no ano 2020 fechado do que 2019. 2019 transportamos 5.524.000 passageiros. Em 2020 inteiro foi 1.095.000. Ou seja, o custo fixo de uma empresa de ônibus é gigantesco. É gigantesco. Ou seja, hoje, nesse atual cenário, não tem como o sistema ser viável sem algum aporte, sem uma subvenção, uma situação assim. Por isso que ocorreu a colocação da intervenção. Uma das medidas era colocar essas viagens a mais para diminuir a superlotação, uma vez que tem um decreto limitando o número de passageiros a cada ônibus, porém a cada ônibus que eu coloco a mais, não é mais lucro, é mais prejuízo. Eu não estou abrindo outro caixa de supermercado porque a fila está gigante lá para escoar melhor. Muito pelo contrário, é por isso que muitas vezes até o sindicato pressiona, coloca mais ônibus, coloca cobrador e tudo mais. Cada pessoa, cada viagem, cada ônibus que eu coloco a mais, é maior o prejuízo, é mais alta a folha de pagamento. Hoje, através de estudos, inclusive, as empresas projetam, no máximo, no melhor cenário depois de vacina, chegar a 60% a 70% do que transportava de passageiros. Ô, Rafael, nós vamos concluir da seguinte forma: tem um déficit nas empresas, tem um passivo já consolidado, né, por aquilo que você está dizendo. Teremos um passivo, né, ou um prejuízo, e isso vai se tornando um passivo das empresas se continuar com esse número de passageiros, com esse mais ou menos parecido. Ou seja, o modelo atual, ele é ruim como serviço que é prestado, e é ruim enquanto investidor, enquanto dono do ônibus. Não é um bom negócio, vamos dizer assim. E caro para a prefeitura. Também. Certo, mas deixa eu colocar mais um item. Não dá para pegar o ano de 2020 como uma base para olhar tudo. O ano de 2020, o que teve de empresa que praticamente faliu, porque não teve atividade, por causa da questão da pandemia, tem que se olhar uma situação um pouco mais longa, né, Rafael? Lógico. Só que eu também não posso colocar a quantidade de quilômetros rodados de acordo com os passageiros, porque tem uma obrigação. Nós temos que fazer o transporte público nem que seja para uma pessoa. Há linhas que dão um prejuízo maior do que as outras. Nós temos um outro prejuízo que a cada dia que passa, eu consigo ter mais informações. O dia que eu entrei na intervenção, fui falar com os empresários, a minha conversa foi o seguinte, o meu diálogo foi o seguinte: quem sou eu para chegar aqui e solucionar a situação financeira de vocês? Se vocês há 30, 40 anos, com a expertise que vocês têm, quem sou eu para chegar? Não teria essa audácia de fazer isso. Então, assim, eu estou captando, o Fostrans me ajuda muito, eu estou pegando o levantamento do quanto de peças a mais que as empresas estão gastando de manutenção, devido, de repente, a uma necessidade de uma melhoria na rua, na via. Rafael, você vai apontar, claro, vários itens, e o prefeito Chico Brasileiro vai dizer o seguinte: o que está escrito aqui? Você vai, com certeza, no final do teu relatório, você vai dizer ao prefeito, é isso, isso. Você pode antever alguma solução, digamos assim, a ser adotada pela prefeitura, junto com os empresários, junto com o usuário, etc.? Você está perguntando sobre um rompimento de contrato? Porque, sei lá, se pode ser um rompimento de contrato, ou se seja necessário um aporte. Porque aqui é o seguinte, Rafael, ontem nós estávamos conversando com o Elias, que agora está ali na Secretaria de Transparência, Compliance e Comunicação. É o seguinte: o difícil de Foz do Iguaçu é você saber o número correto. O difícil é você saber o número correto. Sim. Entendeu? Quanto que dá de distância? Eu acho que dá 10 quilômetros. O Nélio diz que dá 7. O Nelson fala que dá 12. Entendeu? Mas ninguém parece que vai lá e mede para dizer o seguinte: certo, não, é 10 quilômetros de distância. Certo. Então nós vamos precisar tanto de óleo diesel, nós vamos precisar disso, nós vamos precisar daquilo. Me parece que esse número nunca foi divulgado, ou porque não se conhece, ou porque não se quer divulgar. E sempre a opinião da prefeitura que ela está pagando muito por aquilo que o consórcio pratica de serviço, e o consórcio não entrega. E que não entrega. E o consórcio diz o seguinte: nós estamos entregando 2 vezes mais por aquilo que nós recebemos, né? E o usuário diz assim: eu estou aqui há 40 minutos esperando nesse clima fresquinho de 44, que chega em dezembro, e essa grura, essas dúvidas todas, neste período de intervenção, minimamente fica esclarecido? Muita coisa fica, Nelson.
Igual eu estava concluindo aqui, eu estou fazendo um levantamento do impacto que dá na redução da vida útil de peças e manutenção, porque são caríssimas, é caríssimo manutenção do ônibus. Então eu estou vendo quanto de impacto, qual que é a vida útil dessas peças devido a trechos específicos que está com uma malha viária péssima. Quanto que isso está gerando de despesa a mais do que deveria. Né? Aí é uma situação de uma sinergia que tem que ter com o Fostrans, uma comunicação direta nisso aí. Porque o transporte público teria que trazer para junto da prefeitura. Teria que ter uma coisa mais saudável, uma coisa, como vocês falaram, uma comunicação direta. Ô pessoal, tem que ter uma reunião de conversa boa e não de bater na mesa e brigar. Como é que vamos melhorar, né? Como é que vamos melhorar ainda, né? O que tá bom, como é que vamos melhorar? Vamos resolver isso aí. Até um dos outros levantamentos foi que estava quebrando vidro em relação à poda de árvores. E é alto isso, que é R$450 cada vidro que quebra. O que aconteceu? Olha como é simples. Fostrans, gentilmente, como sempre, fizeram um grupo, aconteceu uma situação, eles vão lá, podam uma árvore. Agora, você fazer um pavimento demora mais, não é você ir lá com serrote e cortar, demora um pouco mais. Isso é um custo que, de repente, eu não sei se o consórcio deveria ter visto ou não, enfim. Aí eu só estou levantando as informações para depois tomar decisão. Outra coisa que eu eu recebi um estudo de uma das empresas do consórcio, dizendo que, se não tiver cobradores hoje, que representa 13% da passagem, podemos baixar o valor da passagem. E essa era uma pergunta, porque eles estão propondo 55 centavos a menos. Tem alguma negociação no sentido de que precisa ter X pessoas sendo transportadas para baixar? Começamos a cobrar em dinheiro essa semana. Vão ter pessoas que, com o interesse de que vote todos os cobradores, já vou falar sobre os cobradores, tá? Que começou a vender 3, 4 mil reais por dia em dinheiro. Olha aí, temos que colocar mais 300 cobradores. Não aumentou o número de passageiros. A diferença é que a pessoa... Mas tem alguma negociação nesse sentido? Não. Então a minha pergunta é por que, ao longo desse período todo que não teve cobrador, que eles foram dispensados, por que não baixou o valor da passagem nesse período, então? É uma boa pergunta, que inclusive esse é um levantamento que eu estou tendo. Eu fiz um levantamento do valor para dispensa desses cobradores. Só que devido àquela multa de estabilidade, ficava mais caro o molho que o peixe. Se eu fosse dispensar, de uma das empresas foram 17 cobradores e tem aquela estabilidade que você tem que pagar a multa da estabilidade. Ficava mais caro a multa da estabilidade do que toda a rescisão das pessoas. Chegava próximo de 500 mil reais. Não posso gastar esse dinheiro. Ô, Rafael, você não tem uma preocupação, eu não estou falando da capacidade pessoal tua, mas você não tem uma preocupação de chegar no final da tua intervenção e nós dizer o seguinte, mas isso nós já sabíamos e cadê a solução? Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, fica tudo igual, né? E nós vamos continuar tendo um serviço aí de transporte público coletivo de péssima qualidade, seja pelas razões honestas aqui que você está colocando para nós. É muito caro, é muito isso, tem pouco passageiro, é muito longe, tem a árvore que acaba quebrando a vidraça, tem o buraco que quebra o feixe de mola, enfim, né? Ou seja, de repente, não vai entrar novamente a prefeitura e dizer assim, paguei a conta, deixei bonitinho, os números estão aqui e continua a mesma coisa? Nós vamos ter melhoria ou não? Esse é um dos medos que eu tenho, né, Nelson? Esse é um dos medos. Porque eu, dentro das informações da intervenção financeira, a gente criou um diário de bordo, que todas as movimentações, desde linha, decisão, reunião, a gente está fazendo no relatório da intervenção. Eu estou com o relatório da subvenção pronto já para protocolar na Câmara. Protocolizar, né? Eu usava a palavra protocolar, mas é protocolizar, que é... Certo. Para entregar para a Câmara, que já está pronto. Daqueles primeiros 500 mil que eu recebi. Já está pronto. Essa é uma análise, a financeira. Agora, dentro do relatório da intervenção, que a gente atualiza diariamente, eu vou propor a nossa percepção de melhoria. Eu vou propor. Que uma dessas é a questão dos cobradores. Que, inclusive... Hoje a gente recebe uma pressão muito grande do sindicato sobre a colocação dessa forma sem nenhum tipo de estudo. Existe um plano, que já existia antes da intervenção, da colocação de um upgrade no sistema de bilhetagem, onde
Porque o dia que eu cheguei lá, na intervenção, eu falei, pessoal, e os turistas? O cara vem da Nova Zelândia, ele vai ter que ir na fila, achar o TTU, não vai se comunicar com as pessoas, e a pessoa vai pedir RG, CPF e comprovante de residência para fazer um cartão? Como que fica isso? Aí eu descobri que existe um cartão turista. O senhor sabia? Sabia. O senhor sabia? Eu não sabia. Os hotéis podem ceder... Fiz uma reunião com o os pessoal do hóspedes. Sindhotéis para colocação desses cartões. A gente já elaborou um layout de um totem para vender. Porque, Nelson, nas cidades que a gente vai, o cartão é um souvenir. Eu pedi para trocar o layout do cartão turista. Cara, tem que estar escrito Foz do Iguaçu, Cataratas. Se ele vai deixar 20, 30, 50 reais de crédito e levar para casa, ótimo para nós, ótimo para ele, todo mundo fica feliz. Esse upgrade é um upgrade do sistema onde você vai pagar com o cartão único que você tem, com o teu cartão turista, com o teu cartão da Nova Zelândia, de débito, crédito, com o teu relógio, com o teu celular. Custa 800 mil reais esse upgrade. Na minha visão hoje, a questão de você ter uma pessoa lá que custa 13% para recebimento, eu não sei até que ponto tem viabilidade isso aí. O José Elias, ontem eu ouvi, gostei muito da entrevista dele, eu acho ele uma pessoa excepcional. Tem profissões que dão por existir, não vão mais existir. E essa eu acho que é uma, e eu tive a preocupação desde o começo, que o sindicato fala que está pensando no bem da população. Enfim, cada um tem a sua opinião, mas a colocação de mais pessoas agora na marra, assim, vai só onerar mais ainda a folha de pagamento e o serviço, eu não sei até que ponto vai melhorar. Rafael, quem sou eu para fazer futurologia? Mas, Nélio, uma coisa é constatada. Hoje você não tem no Brasil, pode ter em outras cidades, na América Latina, o Chile tem até um transporte, Chile e Santiago, né? Um transporte de metrô bom, até tem um transporte de metrô bom. O da Argentina começou lá atrás, foi a primeira a colocar na América Latina, já não é tão bom assim. Mas eu não enxergo aonde o Nelson vai ter ônibus num perímetro urbano 24 horas por dia à disposição dele para ele sentar folgado, faceiro, entendeu? Com ar-condicionado, com segurança e tal. Não tem mais quem pague essa conta. E eu acho até que nós estamos falando aí de futuro, quem sabe a tecnologia do fazer em casa muita coisa, de não ter a necessidade. Não vejo também, Rafael, uma discussão que diz o seguinte: por que o Nélio utiliza o ônibus? Por que o Rafael utiliza o ônibus? Claro, é simplório demais para a gente saber. Claro, ele quer se deslocar, porque ele precisa trabalhar. É para trabalhar? Então, eu penso que nós não podemos ter ônibus a todo minuto para a pessoa fazer o que ela achar que tem que fazer em termos de deslocamento a hora que ela quiser. Mas, em compensação, não podemos ter situações como pega a região da Vila Portes, que tem um grande movimento comercial, e daqui a pouco o sujeito tem que ser da Vila C, ir até o terminal, esperar mais um tempo, pega um ônibus, para daí chegar na Vila Portes. Aproveito e encaixo aqui a pergunta da Ana, se o ônibus da linha 35, diz que sumiu, se volta. Acho que é do Jardim IP. Ana. Isso. E o Jefferson Amaral está mandando um abraço para você. Diz que vocês se formaram juntos. O Jefferson está lá em Cascavel agora, né? Tá Manda um abraço para o Jefferson. Assim, há muitas linhas, eu não me recordo agora qual que é a região que faz esse 35, mas eu vou anotar, nem que eu responda para os senhores depois aqui. Acho que é Jardim IP até a ponte, pelo que eu entendi da colocação dela. Nós já estamos fazendo um planejamento da volta às aulas. Colégios particulares voltarão. Aí a decisão de cada pai ou mãe ou do estudante voltar para a sala de aula ou não. Situação pública, aguardamos decreto estadual. Então, assim, são dois valores muito distantes de pessoas. Muitos trechos deixaram de existir como acabou as aulas e invertemos sentidos, invertemos formatos, ruas, enfim, tudo mais. Esse aporte de pessoas que vai ter na volta das aulas, seja professores, funcionários, estudantes, isso vai ser um fôlego muito grande para o transporte. Não podemos esquecer também, que é uma preocupação que eu tive, que foram comprados 600 mil reais por mês de antecipação de vale. A prefeitura comprou, pagou e eu vou ter que transportar. Já gastou esse dinheiro, mas eu vou ter que transportar. Sim, mas vai descontar proporcionalmente, um tanto por ano, um percentual? Vamos ter que ver primeiro a demanda. Certo. Né? Porque eu também se jogar tudo no mês só, também não dá.
Aí as preocupações do Rafael aumentarão, né? Os medos aumentarão. Mas a intervenção é no máximo de 6 meses. Sim. Ou seja, ultrapassa esse prazo que termina quando? Março? Junho. Junho. Quer dizer, ultrapassa esse prazo, essa questão toda econômica, financeira, o uso dos passes e tudo mais. São muitas situações, né, que é difícil responder agora. É muita variação de informações que eu projeto vários cenários para tomar essa decisão. De repente a intervenção pode acabar semana que vem. Se ocorrer, de repente, uma proposta, vamos supor, as empresas vêm com uma proposta de melhoria, um projeto diferente, tal, com alguns subvenção ou aporte da prefeitura para devolução para elas, se elas cumprirem os requisitos do qual motivo que gerou o decreto. É uma situação. Outra situação gera-se o rompimento do contrato, semana que vem, ou no último dia da intervenção. É outro cenário também. Eu preciso trabalhar cada dia para ir evoluindo, colocando as linhas, diminuindo custos, colocar a saúde financeira disso da melhor maneira possível. Se eu começar a trabalhar com essa possibilidade única, isso vai atrapalhar o meu dia a dia de trabalho. Rafael, eu sei que já existem coisas implantadas e tal, mas nunca é demais a gente pensar o seguinte: você tem, por exemplo, na região do Morumbi, uma medianeira, a gente costuma dizer, 60 mil moradores ali. Muitos desses moradores, eles têm que vir na JK para ver o problema dele de IPTU. Tá certo? Você tem uma cidade ali, você tem uma medianeira. Eu não sei por que o cara sai do Morumbi para ir para a JK para ver o problema dele do IPTU. Entendeu? Por que você não tem mínimo para dizer o seguinte: o cidadão sai daqui pela questão da saúde dele, se for questão de internamento, se for questão de cirurgia, se for questão mais grave, vamos dizer o seguinte. Agora, o atendimento médico, isso e aquilo e tal, não precisaria sair. E tantos serviços públicos e tanta, né, interface que faz o poder público com o cidadão, que eu penso, poderia chamar, como lá em Curitiba chamam, a Rua da Cidadania, em que o sujeito lá do Pilarzinho não vai lá no centro pegar lá do Novo Mundo, perdão, lá do Xaxim, ele não vai pegar Pinheirinho, ele não vai lá no centro da cidade para resolver o problema dele de IPTU. Isso impacta na não necessidade do ônibus, isso impacta uma série de situações que eu penso o seguinte, que dá para a gente imaginar. Nós temos um terminal em Foz do Iguaçu, os terminais que haveriam de ser construídos em Três Lagoas, onde mais, né, me ajude? Porto Meira se foi, se perdeu essa discussão. Sim. Não se fala mais. Não se fala mais no assunto. Sabe, então tem uma série de situações que eu vejo o seguinte: a população anda de ônibus quando você poderia ter, digamos assim, consertar de forma diferente a necessidade dele andar de ônibus, né? Se pegar os serviços públicos, caramba, por que eu tenho que vir lá do Morumbi para dizer que roubaram um televisor da minha casa e registrar muitas vezes na delegacia? Alguém vai dizer assim: Nelson, já está na internet. Eu sei que está na internet, que você pode fazer o BO pela internet e tal. Quem tem essas internet, quem é que sabe trabalhar com tudo isso? Diga o que você quer colocar. Nelson, você está atrapalhando a minha conquista de clientes desse jeito, viu? Eu preciso de mais passageiro, Nelson, dessa forma. Assim, desculpa a brincadeira. Mas nós podemos precisar de menos ônibus. Exatamente. O que eu penso é o seguinte: hoje, o que motiva uma pessoa a pegar um ônibus? Na pandemia, eu acho que está todo mundo com medo até hoje. Inclusive, eu estava falando com a Cida agora, eu vou tomar vacina, mas eu não vou deixar de me cuidar nem um pouco, porque 50% é uma margem muito grande. Agora, as pessoas, voltando àquele número que eles falaram da recuperação, que compraram uma moto, tá pegando carona, começou a ir de bicicleta e tudo mais, as pessoas não vão voltar para o transporte público. E são 200 mil veículos em Foz do Iguaçu, né? É muita. Se você tem condições de ir de uma outra forma, de aplicativo, pega 2, 3 pessoas, okay. Por que você vai pegar ônibus?
Pois é, mas É uma pergunta que eu me faço também. Pois é, Rafael, é que sempre foi projetado ônibus para a população mais desprovida de recursos, enquanto deveria ser nos principais países onde o transporte coletivo é bom. É o inverso. É o inverso. Quer dizer, oferece um bom serviço, oferece uma boa qualidade. Isso nunca foi em termos nacionais aqui no Brasil, né? A Colômbia, por exemplo, agora já modificou muito para positivo o transporte coletivo dela. Quer dizer, dá para fazer. E me parece que vocês lá e o próprio consórcio têm todos os dados. Quantas pessoas embarcam no Morumbi? E dessas, quantas descem na metade da viagem? Quantas vão até o terminal? Quantas vão até onde? Tem esses dados. Por que é tão difícil criar uma alternativa boa de transporte já tendo todos esses dados à disposição? Isso acontece diariamente praticamente, Nélio. Alguns trechos que era de longo percurso, que nós vimos que até 40% dela aqui era praticamente vazio, nós já modificamos para pegar uma demanda maior do outro lado. O sistema é um ser vivo. É impressionante como modifica-se diariamente essa demanda. Isso é uma coisa a ser feita. O problema que nessa intervenção, nesse 1 mês e pouco que eu estou, é uma função de bombeiro. Eu imaginava que eu conseguiria chegar, não, tudo beleza, legal, vamos fazer os projetos na frente. Não, eu estou me esforçando todos os dias para manter o mínimo do mínimo, porque tem muita coisa atrás a ser trabalhada. A falta de dinheiro, essa demanda, a situação da pandemia, tudo isso envolve. Se eu não passar credibilidade para as pessoas, para voltar ao transporte público, e hoje o meu trabalho é o quê? Deixar o transporte público mais saudável, seja para a prefeitura, seja para o usuário e seja para os donos das empresas também. Porque eu não quero chegar lá e arrebentar com as empresas, eu nem posso fazer isso legalmente. Acabou a intervenção, eu vou devolver a empresa para você, Nelson. Por que eu vou fazer uma folha de pagamento que é o dobro do que estava antes, simplesmente porque não dá, né? Pedem para colocar uma quantia de ônibus e cobradores e passageiros? Não. É uma linha muito tênue entre você acertar e errar nisso aí. Olha, Rafael, eu quero agradecer por demais. Só uma questão da Cida aqui do Jardim Belvedere, para você anotar aí, Rafael. Claro. Diz que a linha 60 também desapareceu. Diz que só tem a linha 103, que faz 8 bairros, vai até o terminal, mas que a maioria das pessoas trabalham no centro. Então, basicamente, a linha 60 diz que sumiu também. 60 e a 35. Inclusive, o ônibus das Três Lagoas de domingo, a partir do próximo domingo, não nesse, vai ser alterado, reduzido, antecipado o horário, que era 5h25, para 5h05 da manhã, porque como aumentou um pouco a demanda dos hotéis, essas pessoas trabalham no domingo, precisam chegar antes do café da manhã. Então foi reduzido 20 minutos, que é o suficiente para elas chegarem, desembarcarem e ser esquadra nos hotéis aqui do centro e dos demais trechos que as pessoas precisam chegar. O Tião Santista diz também que a questão de horários de final de semana, de feriado, né, acaba atrapalhando muito. Segundo ele, lá para o lado da KLP, só tinha a linha 103, que faz ali até o Porto Belo e que é muito demorada. 12h17, obrigado, Rafael, pela tua presença. Guarde chumbo que nós vamos te chamar daqui uns dias novamente. Para saber Nelson, eu espero que eu venha com números melhores, sabe? É um prazer estar aqui, o programa de vocês é muito agradável de ouvir, sabe? Ontem eu começou, aí eu fui ver o programa e depois fui ver com o José Elias, eu não sabia. Eu ouvi todo ele, o pessoal ouve assim, é um prazer estar aqui, eu acho que vocês somam pra gente, quando eu falei perguntas inteligentes pós-esclarecedoras ontem, não foi simplesmente para Cida me chamar para vir aqui hoje, foi realmente porque é informativo. O Zé falou uma coisa da comunicação, que a gente precisa explorar muito isso, a gente precisa ter essa informação, e mais do que vocês, o canal que vocês são isentos assim, eu acho que vocês nos ajudam a uma cobrança saudável para a gente correr para fazer um serviço melhor para todo mundo. O primeiro item não é de agora. O primeiro item na Secretaria de Comunicação, falei ontem para o Zé Elias, vou falar publicamente, que eu já falei aqui várias vezes. Coloque um comunicador ético, inteligente, capaz, uma comunicadora, um comunicador, como queira, entendeu? E não coloque puxa-saco, que só atrapalha. Que é o que vive o histórico das secretarias de comunicação até o presente momento. Você não tem gente séria lá. Você tem gente para puxar o saco.
E isso vem a mentira para a população, vem a desconfiança em relação ao poder público, e nós aqui somos obrigados a dizer o seguinte: olha a bobagem que estão fazendo, olha a bobagem que estão fazendo. Muito do discurso dos senões que é observado na imprensa não aconteceria se você tivesse eticamente uma boa Secretaria de Comunicação. E o Zé Elias tem condição de implantar isso. O Zé falou uma frase que eu falei ontem, eu também não sou filiado a partido político nenhum, nunca participei de gestão pública, fui convidado para a intervenção em 2019, não aceitei, por questões particulares, e agora eu aceitei. Gostei muito da nomeação do Zé e do Paulo Ângeli. São pessoas que já demonstraram a competência delas, Sim. como pessoas que já fizeram alguma coisa de bom. Sim, estão Então, na assim, eu sociedade. gostei muito do nome deles. Então, na sociedade, conhece no milímetro quadrado a situação de Foz, né? Conhece. Conhece. Então, para terminar mesmo, a Edimarilda, do Santa Rita, ela quer saber quando que vai ter novamente o ônibus para o pessoal do Santa Rita ir para a ponte. Ok. Tem alguma anotação aí, Rafael? Anotei e eu Vai respondo para a verificar. Cida depois. Ok.